Olá, eu sou Francis Parker e trabalho numa pequena fazenda nos Estados Unidos. Eu sou Marielle, esposa de Francis, e trabalho no pequeno hospital de Leedsmith. O nosso primeiro filho é Leland. Ele nasceu com paralisia cerebral. Ele nunca andou e nem falou, mas, nossa, como nós amamos ele. O segundo é o Ricardo, e o que mais nos chama a atenção é o quanto ele ama seu irmão e tem um cuidado especial por ele. Ricardo começou a observar as pessoas e cuidar das suas necessidades a partir daí. É verdade, querida. E também temos a nossa menininha de ouro, a nossa única filha, que se chama Charlotte. Ah, e não se esqueça do nosso pequeno caçula Leslie. Querido, você lembra da conversão do Ricardo? Sim, eu lembro, e foi um dia muito importante, mas... Qual foi o momento que ele se converteu mesmo? Foi num devocional. Qual foi a parte? Foi em Gálatas 2, 19 e 20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Foi tão especial, ele olhou para mim e disse: mamãe, eu morri para mim mesmo, já não posso viver para mim. Cristo é o meu dono e ele vive em mim. É verdade, eu lembro daquele dia no qual ele retornava do acampamento em Malone, onde ele veio cheio de vontade de entregar a sua vida totalmente a Deus. Eu senti que o seu coração estava ardendo naquele dia. E ele já lia várias histórias, como a de Hudson Taylor, Adoniram Judson, William Carey. Naquele momento eu tive certeza que ele foi chamado. Querido, tenho que fazer o jantar. Tudo bem, querida. Até aqui ele tem nos sustentado. Deus mostrou através da vida de nossos filhos o quanto ele é bom e a necessidade de proclamarmos a sua glória. E aí, Mike? Tudo bem, Ricardo? Bem, graças a Deus. Escuta, amanhã eu tô indo lá pra capital. Ah. Você já avisou seus pais pra ir comigo? Verdade, vou avisar eles agora, tá bom? Tá bom. Até mais, Mike. Pai, Filho, como é que você tá? tô bem, graças a Deus. O Mike está indo pra Madison, a capital. Eu posso ir com ele passar o final de semana? Filho, olha, bom demais, viu? Acho que seria bom você ir, arranjar um emprego. Então, arrume as suas malas, arruma tudo que tiver e pode ir com ele e que Deus te abençoe muito. Amém, pai. Muito obrigado. Até mais, filho. Com licença, bom dia. Pois não? Somos novos aqui na cidade, acabamos de nos mudar e precisávamos de um emprego. Queríamos perguntar se teria alguma coisa pra gente fazer. Sim, temos muito trabalho. Inclusive, vocês serão muito bem-vindos. Podem começar logo agora. Obrigado. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei. Ricardo, você não dedicou a sua vida para me servir? Eu ouvi aquela voz estrondando no fundo do meu coração. Então eu respondi: sim, Senhor, mas eu não sei como. Lembrei de um instituto bíblico lá no Canadá. Então pensei: eu vou mandar uma carta para lá. Vou mandar uma carta para o diretor falando que eu estou a caminho para poder estudar lá. Eu preciso tomar uma atitude. Eu vou tomar uma atitude. No serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Senhor, Pois não? nós precisamos conversar. Pode falar. Senhor, desde pequeno eu dediquei a minha vida para poder servir a Deus. Eu ouvia história de missionários e eu ficava impactado com aquilo. Meu coração ardia para poder falar sobre quem Deus é e o que Ele tem feito para poder salvar pecadores como eu e como você. Desde pequeno eu lia sobre os países da América Latina e eu ficava impressionado com a floresta amazônica. Então eu orei ao Senhor: Senhor Deus, guarde um pedacinho da floresta amazônica para que eu possa levar o Evangelho, falar do Evangelho àqueles que não conhecem a Ti. Mas eu sei que para isso eu preciso me preparar melhor. Eu preciso aprender mais sobre a Bíblia. Então, Senhor,
eu quero me demitir. Porque eu pretendo ir estudar lá no Instituto Missionário. Sim, meu filho, se essa é a sua vontade, vou fazer assim. Como você tem sido um ótimo funcionário, eu vou pagar você o que eu te devo e sempre que você tiver de férias por aqui, pode vir. Tem uma vaga só pra você. Nossa, senhor, Tudo muito bem? obrigado, com certeza. Agora eu vou pedir a bênção dos meus pais, vou voltar pra minha casa. Tá bom? Pode ir. Mike, preciso ir. Até mais, Mike. Vá com Deus, Ricardo. Deus te Amém. abençoe. Oi, pai. Oi, mãe. Filho! Cheguei. Volta de viagem. Saudade de você. Ah, também tava com muita saudade. Como foi? Graças a Deus foi muito bem. Mas nós precisamos conversar. Tá tudo bem, filho? Tá tudo bem, graças a Deus. Pode sentar aí. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu algo muito bom. Deus tem me chamado para ser missionário. E eu decidi que eu vou estudar no Instituto Bíblico, lá no Canadá. Mas eu não vou fazer nada sem a bênção de vocês. Filho, o quanto você tem de dinheiro? Eu tenho $600. Filho, nós apoiamos você. Nós reconhecemos que o Senhor tem um chamado na sua vida. E nós vamos te abençoar. Amém. Muito obrigado. O apoio de vocês é muito importante. Conte conosco, filho. E lembre de qualquer coisa, comunicar com a gente. Tá bom. Agora eu vou lá. Até mais. Deus abençoe, filho. Mais. Nesse trem, eu atravessei a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá sem nenhum documento. Eu não sabia que eu precisava receber da escola uma carta convite para que eu pudesse atravessar a fronteira. Mas eu sabia que Deus estava me chamando. Se Deus falou ao meu coração, Ele também vai falar aos diretores daquela escola. Eu confio no Senhor. Próximo. Seu nome? Charles Camp. Aqui é a sua chave. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Próximo. O seu nome? Daniel Rose. Ok. Seja bem-vindo. Obrigado. Próximo. Oh. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Ela nem perguntou meu nome. Será que eu estou mesmo matriculado? Eu vou falar com o diretor. Com licença, senhor. Ah, sim, toda. Eu não pretendo atrapalhá-lo, mas gostaria de fazer uma pergunta, posso? Sim, com certeza, pode fazer. Então, quando eu cheguei na recepção, não perguntaram meu nome. Também não me deram uma lista de atividades que eu vi que os outros alunos têm. O senhor sabe me dizer o que aconteceu, o que houve? Que estranho. Bom, eu vou ver uma coisa aqui, mas, por favor, sente-se. Com licença. Me diga o seu nome. Richard Charles Parker. Bom, filho, eu tenho que te dizer que você não está matriculado na nossa escola. Como você conseguiu atravessar a fronteira e chegar até aqui sem a nossa carta convite? Senhor, eu tenho certeza que Deus tem me chamado para ser missionário. Mas se eu não posso ficar aqui, tudo bem, eu posso voltar para minha casa. Não. Tá tudo bem, filho. Se Deus te deu essa convicção para servi-lo, então quem sou eu para fazer alguma coisa? Bem-vindo ao campus. Muito obrigado, senhor. Isso é muito importante para mim. Deus te abençoe, filho. Amém. Lembro-me até hoje da coragem e dedicação que Deus deu a ele. Ricardo tinha muito desejo por aprender da palavra de Deus para poder servi-lo. E foi o próprio Deus que cuidou de tudo dele aqui no seminário. Até mesmo de como ele conheceu sua esposa. Das histórias essa é a minha favorita. Aqui no seminário, homens e mulheres estudavam juntos na mesma sala de aula. Porém, homens sentavam em um canto da sala e mulheres em outro. E quando não eram parentes, nem podiam conversar. Então,
teve um dia que Ricardo Parker estava trabalhando no nosso campus como voluntário, tirando tocos de madeira da neve e acabou ficando muito gripado. Teve que passar um tempo na enfermaria e então conheceu as 2 enfermeiras que cuidaram dele. E uma delas se chamava Ariete. E Ariete era uma jovem linda e amável e que cuidou tão bem dele que acabou impressionando. Então, Ricardo voltou para os Estados Unidos nas férias para passar um tempo com a família e quando voltou para o seminário, levou sua irmã, a Charlotte, para fazer o ensino médio. E se eu disser para vocês que a Charlotte e Ariete ficaram muito amigas, vocês acreditam? Pois é, quando elas conversavam, a irmã sempre mencionava Ricardo para a Ariete. E então, quando a sua irmã também conversava com Ricardo, mencionava a Ariete. E assim, os 2 começaram a se admirar, mesmo não podendo conversar no seminário. E teve umas férias também que... Bom, essa história eu vou deixar que eles mesmos contem. Filha, eu tô tão feliz que você e seu irmão estão passando as férias aqui em casa comigo. Mas me conta, tem alguma novidade sobre você e seu irmão lá no seminário? Ai, mãe, tem sido tão bom estar lá. Mas não tem muitas novidades sobre mim. Mas sobre o Ricardo nem te conto. Como assim? Tem alguma coisa a ver com menina? Sim, mãe, o Ricardo tá namorando a minha amiga Ariete. E falando nisso, uns amigos estão viajando pra cidade e eles passarão aqui. E a Ariete vai estar com eles. Então eles poderiam dormir aqui? Com certeza! Já vou até preparar um lugar para eles passarem a noite. Oi, mãe. Oi, filho! E a sua namorada quando chega? Minha namorada chega quando Deus mandar. E realmente a Ariete veio com os demais alunos. E a namorada de Ricardo, quem é? É a Ariete. Ai, que perfeição, querida. Imagina que agora mesmo eu estava me preparando para ir à cidade para pegar umas carnes dos bois que o pai do Ricardo matou. E eu estou precisando de um motorista. Eu posso levar a senhora? Não. Deixa que eu levo você, senhora Parker. Ai, com certeza. Eu posso ir junto pra ajudar também. Não, querida, vocês vão ficar e vão conversar. Charlotte prepara o almoço. Sim, mamãe, vou estar preparando os legumes. Tchau, queridos. Aí eu vou com Vamos vocês. lá. Vamos lá, então. Sente-se, por favor. Ariete, eu preciso ser bem sincero com você. Você me encanta. Eu vejo Cristo nos seus atos, nas suas palavras. E você me faz amar mais a Cristo. Mas além disso, eu quero compartilhar de que Deus tem me chamado. Tem me chamado para ir para a floresta amazônica, no Brasil, para falar do Evangelho para um povo bem diferente, que não fala a nossa língua, que não tem os nossos costumes, mas eles carecem de ouvir sobre o Senhor. Então, Ariete, você estaria disposta a largar tudo por Cristo e ir comigo para o Brasil? Ricardo, você não tem ideia de quanto eu estou feliz que o Senhor tem confirmado no meu e no seu coração a vontade de espalhar as boas novas, seja onde for. Então, vamos firmar um compromisso de logo depois do seminário nós nos casarmos. Sim, e que sejamos fiéis a Jesus. Amém! Uhul! Depois de 2 anos no seminário, nós nos casamos. Nós não tínhamos nada no banco, nem um centavo. A única coisa que nós tínhamos é a confiança de que Deus estava nos chamando. Nós decidimos confiar em Deus de todo o nosso coração, porque Ele iria nos sustentar. É verdade. Uma semana depois de nosso casamento, fomos estudar na Universidade de Grand Fork, pois tínhamos decidido ser tradutores da Bíblia para uma linguagem indígena no Brasil. Parte do nosso treinamento foi nos Estados Unidos e a outra parte foi num treinamento com a sobrevivência na selva do México. Logo após de completarmos o treinamento, Ariete estava grávida. É verdade. Em 1957, nossa primeira filha, Melody, nasceu. Sim.
e logo após a gente terminar nossos estudos e formos aceitos pela missão, a gente só precisava levantar o nosso sustento. Oi? Sim, sou eu. Pode falar. A nossa igreja nos dará $20 mensais? Muito obrigado. Oi? Sim. A igreja batista nos dará $50 mensais e pagará nossas passagens. Nossa, glória a Deus. Muito obrigado, Pastor Clark. Muito obrigado. Deus abençoe. Olha, querida, Deus respondendo nossas orações. Oi? Sim, estamos bem, graças a Deus. Oi? Nossa igreja nos dará $20 mensais. E a igreja de Greenville nos dará 75. Nossa, veja a mão soberana de Deus sobre essa situação. Pastor, muito obrigado. Deus tem suprido o que a gente precisa. Muito obrigado. Deus abençoe. Querida, Deus supriu o que a gente precisava. Vamos para o Brasil. Nossa, essa viagem foi desafiadora. Assim como esses 5 meses no Rio de Janeiro, acompanhando os missionários. Mas que bom que Deus nos guiou até aqui, Belém do Pará. Sim, querida. Mas agora o desafio é diferente. Olha toda essa terra. Tem muitos lugares para que a gente possa construir a base de apoio dos missionários entre os indígenas. 2 anos depois da gente chegar aqui em Belém, nosso filho querido Ricardo Leland Parker nasceu. E nós também conseguimos comprar um terreno em Ananindeua, que serviu como base não só para a missão Wycliffe, mas também para a missão ICEB. E nesse terreno nós também moramos em uma garagem que tinha lá. Além das construções que formaram bases das missões aqui no norte, eu e Ariete, nós trabalhamos coordenando os missionários entre os indígenas. Eu pude fazer amizades com pessoas importantes do governo, e isso facilitou muito para que os missionários pudessem vir para o Brasil. Ariete, como enfermeira, ela ia com os missionários para as aldeias e ela ensinava sobre saúde, ela também cuidava dos doentes. E além disso, pela graça de Deus, nós conseguimos fundar 2 igrejas na comunidade Guanabara. É verdade. Nós fomos em muitas viagens, até mesmo para o Maranhão, visitar várias aldeias. Lá, primeira vez que fomos, eu engravidei de nosso 3º filho, Gary Parker, que nasceu em 1965. Mas depois disso, depois que passamos 10 anos fazendo esses trabalhos, tivemos que voltar para os Estados Unidos para passarmos mais um tempo com a família Parker, pois os pais de Ricardo estavam muito doentes. Sim. Lembro de uma dessas viagens que eu fiz ao Maranhão, eu pensei, olha quantos ribeirinhos que estão aqui fugindo da seca de outras regiões. Eles precisam ouvir do Evangelho, eles precisam ouvir da graça de Deus. Como seria bom se houvesse um instituto missionário que formasse os próprios brasileiros para pregar o Evangelho à sua própria nação. Mas eu sabia que não era aquele o momento de Deus. Sim, mas o tempo de Deus chegou. E 10 anos depois que passamos nos Estados Unidos, voltamos para o Brasil, a fim de encontrarmos uma missão que tivesse as mesmas ideias de formar um instituto bíblico aqui dentro. Querida, eu preciso ir, tem uma reunião com a palavra da Bíblia. Esteja orando por isso. Pode deixar. O Senhor está no controle. Amém. Licença, senhores.
Boa tarde, seu Ricardo. Boa tarde. Sou Haroldo Heimer, bem-vindo ao Seminário Palavra da Vida. Prazer. E esse é o... Muito prazer. Reitor Davi Cox. Prazer. Sente-se, por favor. Licença. Então, fale mais a nós sobre o seu desejo de construir um instituto no norte do país. Sim. Bom, ao ver a necessidade que o povo brasileiro tem de conhecer mais sobre o Senhor, desde os 20 anos atrás, eu vejo a necessidade de treinar brasileiros para falar do Evangelho ao seu próprio povo. Eu vejo Deus me chamando para isso. E para que isso possa acontecer, eu preciso me filiar a uma missão que esteja comprometida com a obra aqui no Brasil. Ótimo, ótimo. Ficamos muito felizes. Era justamente o que a gente precisava. Você pode sim. Você só precisa passar 2 anos aqui com a gente em treinamento e depois é só ir para o norte do país. Só preciso que você assine aqui. Muito Muito obrigado, obrigado. senhores. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado, Ricardo. Vá com Deus. Amém. Ótimo, muito bom. Haroldo, Sim? você por acaso tem notícias do Ricardo Parker? Sim, eu tenho ótimas notícias. Nós entramos em contato esses dias e ele voltou para o Pará. Graças a Deus, tudo bem, viagem tranquila. E ele achou um terreno ótimo para fazer o instituto por lá. Só que ele tinha 2 problemas. Um era o preço, que o terreno custava 57 mil e ele só tinha 17 mil. E o outro problema é que a mulher só queria 10 dias, só deu 10 dias para ele pagar. E Deus foi bondoso, ele conseguiu dinheiro, ele entrou em contato com as igrejas nos Estados Unidos, mas o problema é que as igrejas precisavam enviar o dinheiro para cá. E isso normalmente leva muito tempo. Mas o dinheiro chegou aqui em apenas 3 dias. Uau. Mas quando nós fomos enviar para lá, nenhum banco estava aberto e não tinha como ele sacar. Só que ele entrou em contato, olha lá como Deus é bom. Ele entrou em contato com um homem que sempre o ajudava, fazendo o câmbio do dólar para o real. E esse homem emprestou para ele 40 mil dólares para ele pagar o que faltava. E quando os bancos estiverem disponíveis, nós enviaremos o dinheiro. É graça de Deus. Uau, graças a Deus mesmo. O Senhor tem permitido nossos planos de fundar um instituto no norte do país, Amém. através da vida de Ricardo. E quando você receber notícias dele também, compartilhe comigo. Sim, vou compartilhar. Deus é muito bondoso conosco. Muito obrigado. Obrigado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Esse foi o versículo que moveu o coração do seu Ricardo e da dona Ariete, enquanto eles limpavam o terreno, construíam as casas e as salas de aulas para os alunos estudarem. Havia muita alegria e gratidão em seus corações por tantas as bênçãos que o Senhor fez nas suas vidas. Mas algo inesperado aconteceu. Dona Ariete começou a sentir fortes dores no seu abdômen. Eles foram correndo para o médico e ela foi diagnosticada com câncer em diversos órgãos internos. E eles levaram ela para fazer uma cirurgia aqui mesmo no Brasil. E depois ela foi para os Estados Unidos para ter um tratamento melhor. Contudo, ela não estava melhorando devido ao avanço da doença. Por isso, ela se despediu dos seus filhos e netos e voltou para o Brasil, pois esse era o seu desejo. O Senhor tem sido tão bom comigo. O Senhor nos deu uma casa aqui dentro do Instituto. Nós conseguimos reativar a granja e temos dinheiro suficiente para pagar os funcionários e as construções. E até mesmo quando faltou, Deus supriu através de pessoas usadas por Ele. É verdade. O meu lugar preferido é o dormitório das alunas. Tem também a sala de aula, a primeira sala de aula que fizemos, a biblioteca, o apartamento dos casados. E sei que Deus tem muito mais para fazer aqui, mesmo que eu não esteja aqui para dividir essa alegria com você. Meu querido, logo
deixarei esse corpo de dores e entrarei na bendita presença do Senhor para sempre. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ricardo, já faz 2 anos desde a morte de Harriet. Tanto já foi feito através da minha poderosa mão ajudando. Mas e agora? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui no seminário que seus filhos não possam fazer? Estou te convocando para uma grande obra. Nada, Senhor. Eu nunca tive nada. A única coisa que eu tive é a certeza de que o Senhor estava me chamando. Deus, o Senhor está me chamando. Eu vou obedecer ao Senhor. Vou fazer o que o Senhor tem me chamado. Gary, meu filho, Oi, pai. Deus tem me chamado para começar o trabalho de barcos com o pastor Pedro. E, Gary, a partir de amanhã você será o novo diretor da Palavra da Vida Norte. Como assim, pai? Do que você está falando? Eu estou falando que semana que vem eu vou para Manaus para começar o projeto Amazonas da Palavra da Vida. E você será o novo líder deste instituto. Inclusive, eu preciso ir organizar minhas coisas porque eu vou me encontrar com o pastor Pedro. Então, Gary, que Deus abençoe. Gary, que sejamos fiéis a Jesus. Boa noite, meus irmãos. O Senhor é fiel. E peço que vocês abram a Bíblia em Hebreus 6:10, que diz o seguinte, acompanhem comigo. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome, mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servisse. O Senhor é fiel, meus irmãos, e o Senhor nos chama para fazermos parte da sua obra, de pregar o teu evangelho, pregar o reino dele neste mundo. E ele é o maior interessado em buscar os corações sujos, impuros, para lavá-los com o sangue do seu Filho Jesus, para então fazermos parte da tua igreja e dessa tua grande obra maravilhosa. Eu queria compartilhar para vocês uma experiência que tem acontecido comigo, algo que vocês já sabem. Nesses últimos dias, Deus tem me incomodado ao coração e ao coração de Ricardo Parker, nosso missionário, de começar um projeto de evangelismo com os ribeirinhos da Amazônia. E para visitar as comunidades, nós precisávamos de um barco. E quero lembrar a vocês, meus irmãos, que o mesmo Deus que nos chama é o mesmo que nos sustenta. Nós conhecemos um senhor disposto a vender um barco para a gente por $15.000. Sim, meus irmãos, é muito dinheiro. Mas, da mesma maneira, quero lembrá-los que o Senhor nos sustentou. Ricardo, ele voltou para os Estados Unidos para passar um tempo com sua sogra e recebe um telefonema da sua mãe, dizendo que recebeu um recado de Max Miller. Max Miller deixou o recado para Ricardo, dizendo o seguinte:
Eu, quando pequeno, estive em uma aula da EBD, vi você dando uma aula sobre missões e, nesses últimos dias, lembrei do Senhor quando li o seu informativo num dos domingos da nossa igreja. Li no seu informativo que você precisava de um barco e eu fiquei muito curioso do quanto você precisava para comprar esse barco. Irmãos, tínhamos absolutamente nada. E foi isso que Ricardo respondeu a ele. Então, Max Miller e a sua esposa Paula, sem hesitar, depositaram todo o dinheiro necessário para comprarmos o barco. E hoje nós o possuímos, estamos com ele, o pintamos e demos o nome de Ariete. Meus irmãos, Deus nos sustenta até aqui e Ele é muito bom para nós. Deixo essa palavra para vocês e estamos dispensados. Meu irmão, pronto para nossa próxima viagem? Com certeza, Ricardo. Mas pela graça de Deus, por onde começamos? Vamos pelo rio Abacaxis. Vamos? Vamos. E aí, pessoal? Recebi uma carta aqui do seu... Vai pra lá. Recebi uma carta aqui do seu Ricardo. Como eu quero ser missionário da Seara, eu pedi pra ele escrever como foi o começo, ele tava falando da história. Tá bom, Daniel. Mano, dá pra te falar isso depois? É que eu quero jogar um pouco aqui, velho. É, cara, para de ser chato. Deixa o cara falar a Eu vou história. ler Vai que aqui, amanhece ó. seu coração duro e você vira um Ricardo Parker da vida. Tá Tá. bom, lê. Duvidei, Vai, lê isso mas- aí agora. Querido irmão Daniel, que sou eu, obrigado por escrever mostrando seu interesse em ser missionário entre os ribeirinhos, povo que eu tanto amo, e por pedir que eu escreva contando a nossa história. Bem depois que Deus nos deu o barco Harriet e o pastor Pedro, fizemos nossa primeira parada no rio Abacaxis, na comunidade de Barra Mansa. Depois, partimos para a comunidade Pedral, onde o senhor Venâncio ouviu o evangelho e foi salvo. Na segunda viagem missionária, fomos nas comunidades de Barra Mansa, Peixinho, Paricá e Baruris. Nome diferente, né? Mas vamos lá, continuando aqui. Além dessas comunidades, na terceira viagem, passamos por São Raimundo e na Vila Abacaxi, onde não fomos muito bem recebidos na época. Quando voltei para Manaus, comecei a divulgar nosso trabalho nas igrejas, e isso é algo extremamente importante, porque envolve a igreja no trabalho missionário e sustenta os missionários que já estão lá. Então, viajei para Santarém do Pará, Brasília e Cuiabá. Égua! Muita coisa. Cansei de ler. Alguém quer ler? Eu tô pressentindo o clima disso aqui, nessa história. Vai, eu acho vai. que é a Lê história de logo. amor. Lê logo, vai. As coisas estavam indo bem, mas eu e o pastor Pedro ainda precisávamos de dinheiro para manter o barco, pois o combustível era caro. Foi então que uma aluna do SBPV, Keila, me convidou para o seu casamento no Rio de Janeiro. Lá tive a oportunidade de pregar em sua igreja e conheci seu pastor, que me chamou para um concílio de pastores para divulgar o ministério do barco. Nessa reunião, eu conheci o diretor do Seminário Teológico Batista Fluminense, pastor José, que me chamou para falar na primeira noite de uma conferência teológica no seminário. E eu fui. Depois que eu preguei, conheci uma seminarista chamada Cleide, que me chamou muita atenção e eu disse... Esse Ricardo tá com tudo. Passamos dias nos conhecendo, compartilhando nossas histórias e também falamos sobre como o Senhor estava falando aos nossos corações com relação ao futuro. Quando fui embora do Rio de Janeiro, nos mantivemos contato por cartas. Quando Cleide se formou, eu fui uma semana antes da cerimônia para poder conhecer sua família. No mesmo dia de sua formatura, eu a pedi em casamento. 3 meses depois, nos casamos e ficamos uma semana de lua de mel, para logo após partirmos para Manaus, continuando essas viagens nas comunidades já conhecidas e alcançando outras. Nós dois passamos nossos 10 primeiros anos de casados somente no barco, e muitos irmãos brasileiros e americanos ajudaram nessas viagens. Chegamos a mais de 70 comunidades com o Evangelho. Uau! Tá. É impressionante, cara. Eles literalmente viveram 10 anos dentro de um barco pra É muito pregar a palavra tempo. de Deus. Isso só pode vir de Deus, cara. Sério. Tá, agora eu acho que eu tô um pouco mais motivado.
Sério. Viu? Olha aí, fala, Sério. a gente falou. Tem mais coisa pra ler? Tem. Eu posso ler? Tá, eu continuo. Um tempo depois, o Senhor falou comigo como arrumar um coordenador e pastor para dirigir o projeto. E assim como fiz com meu filho mais novo, Gary, colocando para dirigir o seminário Palavra da Vida Pará. Chamei meu filho Ricardinho, encorajando-o a vir com sua esposa e filhos para os ribeirinhos. E eles vieram ao Projeto Amazonas logo depois que seus filhos terminaram o ensino médio. Eles até têm um terreno, a base do Projeto Amazonas do Palavra da Vida, em Itacoatiara, onde muitos alunos podem fazer seus estágios. Por isso, querido irmão, convido você e outros alunos a conhecerem um projeto e, quem sabe um dia, tornarem-se missionários entre os ribeirinhos. Despeço-me desejando a paz do Senhor sobre vocês. Ricardo Parque. É, galera, Viu? acho que agora a gente vai. Agora eu Acho que vou, Acho que agora a mano. gente vai. Mas muito calma, bom. calma. Sobre o Ricardo ainda. Vocês já pararam pra pensar como ele está hoje? Não. Hoje, Ricardo Charles Park mora no Palavra da Vida, Flórida, com sua esposa Janete. Ele é diácono na Primeira Igreja Batista de Hudson, Flórida, e trabalha com a distribuição de alimentos para pessoas necessitadas como ministério da igreja. Com esse ministério, Ricardo conheceu moradores da floresta e então evangelizou eles para que eles fossem para a igreja. Através da vida do seu Ricardo, nossas vidas e de muitos outros têm sido abençoadas e o Evangelho de Cristo tem sido pregado dentro e fora do Brasil. Seu Ricardo viveu e vive até hoje o que Paulo falou na sua carta em Gálatas, no capítulo 2, versículo 19 e 20, que diz: Eu estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.